Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 28 de novembro, e nós estamos começando o nosso itinerário neste período bonito do Advento, em preparação ao Natal do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje nos introduz nesse mistério. Depois eu direi uma palavra sobre o significado do tempo do Advento. Mas o evangelho que nos é proposto é de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28 e também os versículos 34 a 36. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu foram abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, antes mesmo de passarmos a reflexão sobre o texto do Evangelho de hoje, eu queria lhes dizer duas palavras sobre o ano litúrgico, de modo especial sobre o tempo do Advento. O ano litúrgico da nossa Igreja Católica não coincide plenamente com o ano civil. Ontem tivemos o encerramento do tempo comum e, portanto, do ano litúrgico 2021. Hoje, com a celebração do primeiro domingo do Advento, abrimos o novo ano litúrgico. O ano litúrgico, na verdade, segue o ritmo fundamental da vida e da celebração de fé dos cristãos. Nós entramos, na verdade, no mistério do tempo. O ano litúrgico é a celebração do mistério de Cristo e da obra da salvação ao longo de um ano. Assim, conceitua a Sacrosanto Concílio do Concílio Vaticano II. Na verdade, mais do que uma realidade cronológica, o tempo do relógio, o ano litúrgico é uma realidade teológica. A Igreja celebra todo o seu mistério, todo o mistério de Cristo, da encarnação a Pentecostes, inclusive até a expectativa da vinda do Senhor. Nós estamos celebrando exatamente esta vinda. Poderíamos dizer que o ciclo litúrgico, o ano litúrgico, atualiza o mistério de Cristo no tempo, atualiza o mistério da fé na história. E três coisas são fundamentais no ano litúrgico: o domingo, como dia da ressurreição e nossa Páscoa semanal; o ciclo da Páscoa, composto por Quaresma, Tríduo Pascal e o tempo da Páscoa, até a festa de Pentecostes; e o ciclo do Natal, que hoje começamos, formado pelo período do Advento, como tempo de preparação, a celebração grande do Natal do Menino Deus, e depois o tempo do Natal até a festa do batismo de Jesus. Essa festa do Natal substituiu, na verdade, tomou o lugar da chamada festa do Natalis Solis Invicti, uma festa pagã que demarcava o solstício de inverno. E o Advento? Então, dentro desse ciclo, dentro desse ano litúrgico, temos o Advento presente no ciclo do Natal, como preparação para a festa do Natal, a festa da manifestação do Senhor. É um tempo de 4 semanas em preparação ao Natal do Senhor Jesus.
O ciclo do Natal começa hoje com o primeiro domingo do Advento e termina, como disse, na festa do batismo do Senhor Jesus. O nome oficial desse tempo é Adventus Domini. A palavra advento significa chegada, significa vinda. Portanto, Adventus Domini significa a vinda do Senhor. Começa sempre com as vésperas do domingo, do primeiro domingo do Advento. Nós, na tarde deste sábado, já celebramos o primeiro domingo do Advento, portanto, o Advento começa com as vésperas do primeiro domingo do Advento, no sábado, no dia anterior. E termina com a festa do batismo de Jesus. Só que esse primeiro domingo do Advento tem uma data um pouco móvel. É exatamente o domingo mais próximo do dia 30 de novembro. Então, procure o domingo mais próximo do dia 30 de novembro e aí você tem o primeiro domingo do Advento. No Advento são 4 domingos. O grande objetivo é preparar o povo para o Natal, para a festa, a grande festa da Encarnação. É um tempo de espera prazerosa e esperançosa. É também um tempo de vigilância e de oração. E é um tempo de penitência. Junte estas 3 coisas. Reflexão sobre a segunda vinda, a vinda escatológica de Cristo entre as nuvens do céu. Depois, a vinda histórica. Por isso, o tempo do Advento é uma espera alegre e prazerosa. Mas não somente, é também um tempo de penitência e de preparação. A cor litúrgica do Advento é a cor roxa, exatamente porque é tempo de penitência, de silêncio, de austeridade, de interioridade. O Advento é menos penitencial do que a Quaresma, por exemplo, mas tem também esse toque penitencial. Como eu dizia, o tempo do Advento tem um caráter duplo. Por um lado, é para celebrar a vinda histórica de Cristo, isto é a festa da primeira vinda. Jesus veio na carne, encarnou-se no seio virginal de Maria Santíssima. Mas também o Advento celebra esta vinda escatológica. Nós dirigimos o nosso olhar para a segunda e a definitiva vinda de Jesus Cristo como juiz e senhor da história. É interessante perceber que no tempo do Advento nós o dividimos claramente em 2 blocos. Até o dia 16 de dezembro, nossa preocupação será muito mais com a vinda escatológica de Jesus. Do dia 17 de dezembro até o dia 25, nós nos preocupamos sobretudo com a vinda histórica, com o nascimento histórico de Jesus. É por isso que na primeira parte lemos muitos textos do profeta Isaías e também é central a figura de João Batista, enquanto que na segunda parte, quando trata da vinda histórica de Jesus Cristo, é central a figura de Maria Santíssima. Na primeira parte é muito forte o tema do reino de Deus, também é muito forte a presença de sinais e milagres que Jesus realiza. Ele cura multidões, multiplica os pães, dia 2 de dezembro. Cura 2 cegos, no dia 3 de dezembro. Cura o paralítico, no dia 6 de dezembro. Preocupa-se muito com quem está perdido, os pecadores. Isso aparece em várias temáticas. E aí, na segunda parte, nós encontramos, sobretudo, a presença do profeta João Batista. A partir do dia 9 de dezembro até o dia 16 de dezembro, é fundamental a presença de João Batista, o maior entre os nascidos de mulher. Do dia 17 de dezembro até o dia 25 de dezembro, é central a figura de Maria Santíssima. Portanto, primeiro bloco, a segunda vinda, curas, milagres,
e perdão dos pecados. No segundo bloco, é central a figura de João Batista. E, finalmente, no terceiro bloco, é central a figura de Maria Santíssima. Temos pouquíssimo tempo, mas gostaria de lhes dizer uma palavra sobre a liturgia de hoje. Nós encontramos na primeira leitura desse primeiro domingo do Advento um texto do profeta Jeremias. Jeremias 33. O profeta Jeremias diz que as promessas que Deus fez ao seu povo, as promessas dos bens futuros para a casa de Israel, para a casa de Judá, Deus cumprirá as suas promessas. Que promessas são essas? O dom da paz, a prosperidade, a libertação das escravidões várias e, sobretudo, o dom do Messias. Essa é a grande mensagem do profeta Jeremias. Deus permanece fiel às suas promessas e tudo aquilo que ele havia prometido como bens futuros, ele cumprirá. O dom da paz, o dom da prosperidade, o dom da liberdade e, sobretudo, o dom do Messias. E de onde vem esse Messias, segundo Jeremias? Brotará de Davi a semente da justiça. O Messias anunciado provém da casa de Davi. E esse Messias traz libertação, vida e salvação para o seu povo. Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante, exatamente porque o Senhor nosso Deus é a nossa justiça. É bom nunca esquecer que Jeremias escreveu esse texto no período do exílio babilônico, isto é, o período em que o povo de Israel foi humilhado, pisado pelos babilônicos, e muitos foram levados cativos e prisioneiros para a Babilônia. O Senhor dará os dons preciosos, cujas promessas nos foram feitas. O dom da paz, o dom da prosperidade, o dom da vida, o dom da libertação e, sobretudo, o Messias, o Rei bom e justo, cujo fardo é leve, peso é suave e traz vida e salvação para o seu povo. No texto do Santo Evangelho encontramos dois blocos de textos sobre os quais refletimos muito durante esta última semana. O texto é exatamente de Lucas 21, o discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. Jesus fala dos sinais precursores da vinda do Messias, sinais cósmicos, a angústia, o pavor, os homens que desmaiam de medo, as forças do céu abaladas. São sinais terríveis que apontam para a vinda do Messias. No versículo 27 aparece exatamente a vinda do Filho do Homem com poder e glória. Para nós que cremos, para quem faz o caminho do Senhor, Jesus diz no Evangelho de Lucas: levantai-vos e erguei a cabeça, porque vossa libertação está próxima. Percebam como é que Lucas interpreta a vinda gloriosa do Filho de Deus, como libertação, como sinal maior de alegria, de júbilo, estar de pé, de cabeça erguida. Mas ao mesmo tempo devemos ter cuidado com aquilo que eu tenho chamado de a escravidão do cotidiano. O cotidiano nos escraviza, por isso Jesus faz uma lista: cuidado com a gula, com a embriaguez, com as preocupações miúdas e cotidianas da vida, com o trabalho em juntar muito dinheiro. Cuidado, senão o cotidiano nos engole e nós perdemos o senso de Deus, a vida de oração, a vida do seguimento a Jesus, porque nos embrenhamos nestas preocupações demasiadas da vida cotidiana. Por que Jesus diz isso? Porque o dia da vinda do Filho de Deus é inesperado. É como uma armadilha posta para pegar pássaros. Noutra passagem, Jesus diz: é como um ladrão noturno. Portanto, o que devemos fazer? Ficar atentos, orar e ficar de pé naquele dia diante do Filho do Homem. 4 palavras muito bonitas podem sintetizar este capítulo 21 do Evangelho de Lucas: vigilância, coragem, oração e fidelidade. Vigilância, coragem, oração e fidelidade. É assim que São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ajuda as comunidades, ajuda o seu povo a refletir sobre essa temática. Como é que nós devemos esperar Jesus? Com caridade.
caridade operosa. Por isso São Paulo vai dizer que o amor entre vocês aumente e transborde cada vez mais. Que Deus confirme os nossos corações na busca da santidade, porque o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima. Não sabemos de fato qual é esse dia, mas nós conhecemos as instruções de como devemos viver para agradar ao Senhor e esperar de cabeça erguida a vinda do Filho de Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, nesta primeira etapa do Advento, a grande temática será a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda etapa, a partir do dia 17 de dezembro, nós nos preocuparemos muito mais com a vinda histórica. É por isso que a figura central, a partir do dia 17, será Maria Santíssima. É a vinda do Filho de Deus no seio virginal de Maria Santíssima. Ele se faz carne e vem habitar em nosso meio. Um excelente período de Advento. Procure fazer a sua confissão sacramental, participar da Santa Missa a cada domingo, refazer o seu caminho espiritual de seguimento do Senhor. Abre-se um novo ano litúrgico, abre-se um novo tempo de esperança, de vida, de caridade operosa, de vida de oração. Repito sempre as 4 palavras: vigilância, coragem, oração e fidelidade. Prontidão. É assim que devemos esperar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vem como juiz e Senhor da história. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.